E aí, galera, questão número 57. Trump anuncia anúncio das tarifas de importação do aço e alumínio e preocupa Brasil. Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do país e principal destino das exportações de aço. Os Estados Unidos se entrincheiram ainda mais no âmbito do comércio internacional, com aquela que deve ser a medida protecionista mais impactante já adotada. O presidente Donald Trump anunciou nesta quinta-feira que na semana que vem imporá uma nova tarifa global de 25% para a importação de aço e de 10% para o alumínio comprado em vários países. Para isso, invocará a segurança nacional e a revitalização da indústria nacional. Observe, crianças, que Donald Trump hoje é um dos chefes de Estado mais comentados do mundo justamente por suas últimas decisões. Estamos aí no segundo ano de governo Trump nos Estados Unidos. E aqui a gente está identificando que habilidade? Habilidade 7, as relações de poder entre as nações. Donald Trump é um presidente, ok? Tá aí para quem não conhece ele, é uma carinha já carimbada aí no cenário internacional. Presidente dos Estados Unidos desde o ano passado, acabou tendo aí umas medidas que ele tenta justamente aquela promessa de campanha, se tornar, no caso dos Estados Unidos, a grande potência novamente, fazer a América grande novamente. Então, o ano passado e esse ano ele já vem adotando algumas medidas que visam justamente alcançar esse resultado, essa promessa dele de campanha. Primeiro, por exemplo, destacar a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, que para muitos isso aí foi um passo errado, mas é um passo que é necessário para ele, por exemplo, conseguir fazer o que ele prometeu para os americanos, que é a geração de emprego. Então, a geração de emprego tem que ativar a indústria. Ativando a indústria, consequentemente, você tem que produzir mais energia. Produzindo mais energia, mais queima de combustível fóssil. Então, como é que um país que quer gerar mais emprego vai conseguir fazer isso em intervalo de tempo tão curto, se não tem, por exemplo, capital ou tecnologia para conseguir produzir tanta energia elétrica no intervalo de tempo bem pequeno? Então, a saída dos Estados Unidos foi ruim nesse aspecto, o pedido de saída, porque acaba entregando, por exemplo, protagonismo no Acordo de Paris para a China. Aqui embaixo nós temos uma das medidas que está sendo marcante para o Donald Trump nos últimos meses, são medidas protecionistas, o protecionismo do mercado americano. Por exemplo, a partir do momento que você reduz carga tributária para o empresário local e supertarifa produtos estrangeiros que vão entrar no país, você está praticando sim o protecionismo, porque você auxilia o produtor local, lógico, com mais poder nas mãos de capital, ele vai conseguir expandir sua produção, gerar mais emprego e renda, e aí ele alcança aquele resultado pedido, mas em contrapartida ele prejudica o mercado internacional, já que, por exemplo, no mundo altamente interdependente, globalizado que temos hoje, medidas protecionistas fazem justamente quebrar essa aliança que está sendo feita aí nas duas últimas décadas entre os vários mercados internacionais. Então, essa imagem aqui de baixo, você está vendo aí o dia que ele assinou, o acordo, para supertarifar o aço e alumínio importado para o país. Na questão, a notícia sobre novas regras tarifárias para o comércio de commodities entre os vários países dos Estados Unidos caracteriza. Observe que na letra B, ele afirma que essa assinatura, esse tratado, gerou uma espécie de inércia, Inércia no comércio internacional e, consequentemente, de pouca interferência. Está falso. A partir do momento que você tem uma medida como essa, a primeira coisa que aconteceu foi a forte movimentação nas bolsas de valores dos Estados Unidos, porque isso assusta os investidores e assusta naturalmente os estados. A letra C, ele acaba dizendo que isso será uma oportunidade, para os mercados emergentes com os Estados Unidos, pois o acesso ao mercado americano será facilitado de maneira nenhuma. O texto está falando sobre a tarifação do aço e do alumínio importado por empresas norte-americanas. Então, o comércio vai ser prejudicado. Isso é uma medida para tentar fortalecer a siderurgia norte-americana. A letra D, um forte impacto aos chineses, que tem como principal produto de exportação para os Estados Unidos o aço e o alumínio. Lembre-se de que a China se tornou uma fábrica mundial. Então, a China é um país hoje que fabrica insumos industriais para o mundo todo. Como assim, Mário? Por exemplo, você tem um celular, um smartphone. O smartphone ele tem uma série de suprimentos, desde o touchscreen até a carcaça, até a placa-mãe, até o processador. E esses vários compartimentos são fabricados na China. Então, a China ela exporta para os Estados Unidos gêneros industrializados e não matéria-prima. Letra E, ele colocou aí que essa medida norte-americana, do presidente norte-americano, vai
permitir um alto, ok, desemprego, tá certo? Vou zerar bem aqui, vou repetir a letra E. A letra E, ele diz o seguinte, a possibilidade de fortalecimento da indústria siderúrgica americana, né, que sofre com altas de desemprego, tá certo? Há índices bem reduzidos se comparado, por exemplo, ao período eita, foi mal, Thiago Bush acostumou falar em sala de aula. A letra E, a possibilidade de fortalecimento da indústria siderúrgica nacional americana. Fortalecimento, sim, mas o texto da questão, ele fala o seguinte, que hoje a indústria siderúrgica sofre com alta de desemprego e está reduzida a menos de 15% se comparado, por exemplo, ao ano 2007, né, que foi ali o último ano de governo Bush. Na realidade, esse 15% é do que tinha naquele tempo e não está reduzida a 15% do que tinha na época, ok? A quantidade de emprego diminuiu em torno de 100 mil postos de trabalho e não apenas 15%, como está sendo afirmado na letra E. Gabarito letra A, mais uma postura antiglobalizante. Isso aí vai ser gabarito de questão esse ano. Valeu!